Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Estou com a Adriana Esper, ela é advogada do Fórum Empresarial LGPD. Tema quente, hein, Adriana? Super obrigado para a gente poder conversar aqui hoje. Obrigada a você, Paulo, um prazer em estar aqui com todas e todos que estão nos assistindo e principalmente com você, Flávio, para esse papo fácil. Espero que seja fácil, né? O papo é fácil, o assunto nem tanto, mas a gente vai tornar ele fácil. Vai. Bom, o objetivo dessa conversa é a gente falar um pouco sobre LGPD, que é um assunto que já está em voga há alguns pares de anos, mas que muita coisa ainda está acontecendo, né? Então eu vou te convidar, Adriana, a você fazer um breve histórico de onde vem a LGPD, um pouco da trajetória dela, e aí eu sei que tem coisas muito interessantes para a gente falar. Bom, então, primeiro, LGPD, para quem não sabe, é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela vem sendo discutida aqui, vários projetos dela desde 2012, né? E a origem dessa discussão, né, sobre privacidade e proteção de dados, ela não é uma novidade, né? A privacidade, inclusive, ela consta, né, na cláusula pétrea da nossa Constituição, já desde 1988, a proteção de dados foi inserida recentemente até por conta da própria LGPD, né? Mas a preocupação com relação à proteção de dados, ela tem assim um início histórico, lá na primeira década desse século, né, do século XXI, na própria União Europeia, né, onde se há uma preocupação histórica com a privacidade e a proteção de dados, né, no qual, em um discurso no Parlamento Europeu, foi proferida uma frase que os dados seriam o novo petróleo ou a nova moeda, né? Nossa, essa frase ficou tão em voga depois da Economist, né? Isso. E por quê? Porque a internet, ela estava começando a ser extremamente utilizada pela população, né? O e-commerce bombando, vários serviços, né, se tornando digitais, vários dados circulando, e obviamente não é que não existisse lei ou uma lei com essa proteção, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem o CDC, que é de 1990, que já tinha ali, vamos dizer, até um artigo futurista, né? Ali prevendo uma proteção para os dados pessoais. Mas sentiu-se ali uma necessidade de ter alguma legislação mais robusta sobre o assunto, né? Então começaram ali os trâmites para a discussão, para a formação de uma legislação sobre o assunto, né? Então, na Europa, em 2012, começa então ali ser debatido um projeto, né, para se criar esse regulamento, essa lei geral, né? E aqui no Brasil também, né? E em 2016 é aprovado na Europa o GDPR, que é o Regulamento Europeu Geral de Proteção de Dados, né? Tem um fato que marca também a aprovação desse regulamento, que é associado ao escândalo do Cambridge Analytica, né? Que os indícios começaram ali em 2015, então há a Europa uma preocupação centenária com proteção de dados, resolveu-se então aprovar esse regulamento. O regulamento na Europa, ele teve uma fase de adequação de 2 anos, né, o que a gente chama de vacatio legis, né? Que aquele período que está meio na transição. Exatamente. E por quê? Porque havia ali uma necessidade, haviam regras novas, né? Os países teriam que se adequar, e a Europa, ela parte aí com uma vantagem com relação ao Brasil. Por quê? Porque ali já tem uma cultura, como eu disse, já centenária, de privacidade, de proteção de dados. O europeu tem esse pensamento já de muito tempo, né? Muito tempo. Isso foi, enfim, na Europa, essa fase de adequação, eles fizeram um trabalho também muito interessante de alerta na população, várias campanhas. Tem muita coisa na internet, quem se interessar, procura. É bem legal, né? E aqui no Brasil, com a aprovação do GDPR em 2016 e a sua entrada em vigor em 2018, aceleraram-se, né, os trabalhos para a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que veio acontecer a promulgação em agosto de 2018,
3 meses depois, mais ou menos, que o GDPR entrou em vigor. Bom, e assim, brevemente, eu queria que você explicasse, eu sei que, como leigo, ao contrário de você, existem algumas lacunas, né? Algumas coisas que ficaram pendentes. Então, assim, brevemente, o que ficou faltando? E parece que isso está até, inclusive, atrapalhando as empresas a se adequarem, né? Bom, então, a lei, ela foi, como eu disse, promulgada em 2018, né? Houve também aqui uma vacatio legis, né? Que foi aí até se prolongando, enxugando, enfim. Se eu ficar aqui contando, a gente vai ficar até amanhã, né? Mas, enfim, a vacatio legis terminou em setembro de 2020. Então, mais ou menos 2 anos, né? Ela acabou entrando em vigor. Mas quando ela foi promulgada, a gente não tinha na lei a previsão da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é essa autoridade? É a figura que regulamenta a lei, porque a lei, ela já foi promulgada, ela tinha mais ou menos uma série, né, de gargalos, mais ou menos uns 60 por aí, que tinham que ser regulamentados, né, porque a lei é uma lei geral, uma lei, ela traz muita coisa, mas muita coisa precisa ser regulamentada. Então, a autoridade tinha que regulamentar e a autoridade também é aquela que fiscaliza. Então, ela já foi promulgada sem essa autoridade. Essa autoridade, ela veio ser criada 6 meses depois, em dezembro de 2018, criada no papel, né? E ela foi efetivamente implementada, criada em outubro de 2020, com a nomeação do seu conselho diretor, né, que é, na verdade, a força motriz da autoridade. Então, aí então que começaram-se a fazer as regulamentações que ainda não estão prontas. Então, o que acontece? Uma empresa, ela hoje em dia, ela não pode se dizer que está totalmente adequada, porque a lei ainda ela também não está totalmente regulamentada, né? Mas ela tem que observar o básico que está lá na legislação. Então, tratar dados, você precisa ter uma finalidade, né? Você precisa ter uma base legal, né? Você tem que respeitar os princípios que estão na lei, né? Respeitar a privacidade do titular do dado, né? E é importante também dizer que são dados pessoais, são dados de indivíduos, de pessoas físicas, né? Para ficar bem claro. Bom, esse histórico, eu confesso para você que eu não conhecia metade do que você me falou, realmente deu uma base para a gente entender um pouco melhor como está, né, este momento a LGPD no Brasil, e o que eu entendo, foi o objeto da pesquisa que o Fórum Empresarial LGPD fez. Então eu queria que você pudesse compartilhar um pouco dessas conclusões, que afinal é o retrato do momento atual em relação à lei, não é isso? Isso, então assim, o ano passado a gente teve a primeira edição da nossa pesquisa, né? A pesquisa chama Panorama de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, né? A gente apresentou o resultado dessa pesquisa em janeiro desse ano, no Dia Internacional de Proteção de Dados. A gente teve a presença do Dr. Valdemar Ortunho, que é o presidente da NPD, né, que recebeu aí com super bom grado os resultados da pesquisa. E incentivados, né, pelo resultado das pesquisas, dos elogios, né, que a gente recebeu, a gente resolveu esse ano criar a segunda edição da pesquisa, né? Ela é uma pesquisa que ela tem um particular que as perguntas foram feitas todas por profissionais, advogados ou técnicos, né, da área de proteção de dados e privacidade. Então, é gente que entende do assunto e, sobretudo, entende as dores que as empresas estão passando nesse momento, né, ou nesses anos de adequação. Quer dizer, eu posso entender que a pesquisa não foi, esse é um papel, preenche, múltipla escolha. Houve uma conversa e essa pessoa tinha toda a possibilidade de orientar. Então, as perguntas elas foram elaboradas por uma equipe, né? Que essa equipe
uma equipe multidisciplinar. As perguntas são de natureza multidisciplinar, então todo mundo que criou tinha ali uma visão diferente, então uma visão diferente não, uma visão coerente, né, com relação à proteção de dados, mas teve uma discussão a respeito, né. Essas perguntas, elas são divididas em tópicos, né, eu tenho lá tópicos sobre direitos dos titulares, sobre incidentes, sobre medidas de segurança, sobre as dores que as empresas estão sentindo no momento da adequação, né? Então, são perguntas que, em geral, ela é respondida entre 8 a 10 minutos, né? Não é assim... Não tira o sangue de ninguém. Não tira o sangue de ninguém. Importante dizer também que o respondente, ele não há necessidade, e a gente nem pede, inclusive, a identificação do respondente. Anonimizado. E nem da empresa, né? Porque isso é muito importante, né? O máximo que a gente vai pedir ali é alguma característica com relação ao enquadramento da empresa e também com relação ao cargo da pessoa que está respondendo, porque isso para a gente também é muito importante, porque traz qualidade, né, às respostas da pergunta. Bom, você deixou bem claro que existe uma carência aí em algumas regulamentações, embora alguns passos já tenham sido dados, né? Mas o que vocês perceberam em relação ao grau de maturidade? Tem empresa que ainda não começou direito, tem empresa que está na frente. Como é que é, em linhas gerais, o panorama do Brasil? O que a gente percebe das respostas do ano passado, né? A gente percebeu o seguinte, que a maioria das empresas, elas já tinham feito alguma movimentação para começar a adequação, né? Não é que ninguém não tinha feito nada. Então, a gente já tinha ali uma movimentação, né? A maioria também diz que, olha, eu não acabei a minha adequação ou ao que eu me propus no meu programa de adequação, né? Eu vejo aqui que talvez eu me adequo, esteja completado esse meu programa ou no início de 2022 ou no final de 2022, né? Outro ponto que a gente observou ali, quando a gente pergunta qual é a sua maior dor, ou quais são as suas maiores dores aqui que você está sentindo nessa adequação. Uma das maiores, aliás, disparado, né, votado, quase que unanimidade, foi com relação ao mapeamento de dados e a sua manutenção. É algo difícil de fazer. Eu, como pessoa de TI, sei que isso não é um trabalho simples, toma tempo e principalmente manter, né? Exatamente, né? E as empresas também que responderam, né? Tem uma parte lá que a gente faz sobre as medidas que elas adotam, né? Com relação à adequação, à segurança. Então, a maioria respondeu que adotam o Privacy by Design, né? E a maioria também respondeu que não sofreu no ano passado, né, nesse período, um incidente de segurança, né? Vazamento, invasão, enfim, qualquer incidente. Um incidente, E as que falaram, não, eu tive, mas ele foi assim de menor magnitude, né? Porque afinal de contas não existe um sistema 100% seguro e a gente sabe que tá todo mundo vulnerável a isso, né? Só um computador desligado, trancado no cofre. É mesmo assim, né? Então, mesmo. A gente não sabe, mas você pode adotar medidas para reforçar essa segurança e para quando ter algum incidente, esse incidente seja de uma forma mais suave, né? Não sei nem se dá para usar essa palavra, mas enfim, né? Puxa vida, sabe que, bom, eu tenho uma curiosidade imensa em relação ao tema, pena que a gente tenha um tempo restrito, mas quero entender qual é o papel do Fórum Empresarial LGPD, como é que vocês se reúnem, qual é o objetivo, enfim, como que uma empresa pode participar ou tirar alguma informação ou participação. Tá. Bom, o Fórum Empresarial LGPD, ele existe desde 2020, né? Ele a gente fala que é um hub, um pool de entidades. Hoje em dia nós temos mais ou menos 100 entidades, são entidades que representam mais ou menos 80% do PIB nacional, né?
E ele foi criado por quê? Porque a gente tem um lema aqui que andorinha sozinha não faz verão, né? Então, um grupo de vozes, ele é mais alto que uma voz sozinha, né? Opa! E a nossa intenção é que esse setor, né, de proteção de dados e privacidade, ele tem a segurança jurídica, né, que ele seja bem regulamentado. Então a gente faz um advocacy com as dores, né, de todas essas entidades, para que a regulamentação seja feita de uma maneira adequada. E a gente também tem uma preocupação como representantes da sociedade civil de difundir a cultura de proteção de dados. Então a gente realiza vários eventos, nós realizamos vários manifestos, a gente apoia, por exemplo, a independência da ANPD, a gente está redigindo, vai ser entregue inclusive para a ANPD, recomendações sobre transferência internacional de dados, né? Nós temos ali pessoas dentro do fórum que são pessoas que estão no CNPD, que é o Conselho Consultivo da própria ANPD. Então a gente tem nomes fortes dentro da área de privacidade e proteção de dados, né? A gente tem grupos de trabalho específicos, a gente tem um grupo de trabalho que é o de segurança jurídica, que é inclusive o que coordena essa pesquisa, né? E a gente acompanha a legislação, e grupos temáticos, como por exemplo o de transferência de dados e o de PMS, né? Entre outros, né? Então a gente tem reuniões a cada 15 dias, né? Onde são discutidas as nossas ações, e a gente tem visto aí muitos frutos, inclusive um deles é essa nossa pesquisa, Claro. Que a gente fala que é a nossa menina dos olhos, que a gente está na segunda edição. É importante dizer também que o fórum ele não tem uma personalidade jurídica, as entidades aderem, né? A gente tem uma secretaria geral, que é sempre uma entidade que assume, né, essa função. Nesse primeiro biênio, quem tem feito esse papel é a ABS, então, e é a própria ABS que no seu site que está acolhendo essa pesquisa, né, a segunda edição da pesquisa. Então, eu convido a todos que tenham interesse em participar. E, aliás, Eu vou colocar na edição a URL aqui, né? Qual é a URL? Mas depois eu vou colocar por escrito aqui, você sabe? é o site da ABS. Tá, o site da ABS, tá. Eu vou Tá? colocar aqui para as pessoas acessarem e lá vão achar a referência ao Vão fórum. achar referência, tem lá um destaque sobre o fórum e sobre a pesquisa, né? E essa pesquisa ela já está no ar, ela foi colocada no ar no dia 15 de agosto, né? Todos podem acessar. Todos podem bom. acessar, e ela vai ficar disponível até o dia 18 de novembro, onde a gente vai recolher esses dados para fazer também um comparativo com o que foi respondido ano passado, né? Ah, muito bom. E a gente tem mais algumas perguntas novas esse ano com relação à inteligência artificial, que é um tema que também está sendo discutido e que o fórum vem acompanhando, e também com relação à jurimetria da lei, porque a gente sabe que tem muitos processos judiciais que estão usando a LGPD aí como embasamento, né? Principalmente na área trabalhista. Bom, você já me deu o gancho para uma próxima nova conversa com você. Eu já estou imaginando aqui como que fica o contexto da proteção de dados com os robôs acessando os dados, inteligência. Vai ter conversa para mais de metro para a próxima vez, é isso? Tem, porque também a própria LGPD ela já tem ali uma previsão de proteção do tratamento de dados de forma automatizada, né? Então é uma legislação bem moderna, é praticamente um regulamento, né? É muito interessante. A gente vai ficar aqui uma semana falando, eu adoro o assunto, né? Mas eu queria convidar todos, inclusive porque a própria pesquisa, o questionário, ele é um questionário que te ajuda a ver o grau de maturidade da sua própria empresa. Né? Legal. Muito bom. É como ali um dashboard, é bem interessante, né? É uma baseline, né? Exatamente. E a gente entende o seguinte, que a adequação vai ser constante, né? Ela não vai terminar nem hoje, nem amanhã, né? Eu costumo dizer que
o direito ele tem que acompanhar a tecnologia. Com certeza. Né? E a tecnologia ela muda a cada minuto. Você que é da área de TI, enfim, ela é todo minuto, né? Tem que ser o moving forward, né? Então a gente tem que seguir, tem que se adequar constantemente, ficar de olho ali em cada novo tratamento de dados, e é coisa que dá uma dor de cabeça, mas no final dá uma satisfação de fazer um trabalho bem feito. Nossa, Adriana, não é à toa que você é professora. Você me deu uma aula aqui sobre o assunto. O tempo estourou completamente, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama bacana, né? Te agradeço muito por essa oportunidade, espero que a gente possa falar novamente. Vamos. Depois, se quiser, eu adoro falar, a gente podia falar sobre a história da privacidade. Tá bom. Por que tudo isso começou? Tema não falta. Tema não falta e foi um prazer, Flávio, estar aqui. E, olha, respondem a pergunta, a pesquisa, viu? Eu conto com vocês e a gente está querendo trazer mais qualidade para esse nosso setor de proteção de dados, que, na verdade, todo mundo aqui é titular de dados, né? Eu, Com o Flávio, certeza. vocês, e a gente tem que se preocupar com isso, mudar a nossa mentalidade. Obrigada, Maravilha, Flávio. super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a professora, advogada Adriana Esper, do Fórum Empresarial LGPD. Super obrigado e até uma próxima conversa. Obrigada a você, Flávio.